semana estamos iniciando mais uma aula de arte com o professor Tony. Acompanhe o nosso material diretamente no seu livro. E o tema da aula de hoje é O Cotidiano por Meio da Arte, capítulo de número 2, já em preparação para a nossa segunda avaliação na página 17. Acompanhe lá no seu livro, vamos conhecer um grande artista chamado Hector Júlio Paredes Bernapó. Isso mesmo, esse que é o nome do nosso artista de hoje. Conhecido como Caribé, de 1911 a 1977. Nasceu em Lanús, na Argentina, mas escolheu Salvador, Bahia, para morar. Ele era pintor, gravador, desenhista, ilustrador, mosaicista, ceramista, entalhador, muralista. Na juventude, frequentou o ateliê de cerâmica de seu irmão mais velho, Arnaldo Bernapó, no Rio de Janeiro. Tá? Então aqui é um pequeno contexto histórico do nosso artista. Em 1944 foi a Salvador e se interessou pelas religiosidades e cultura locais. No Rio de Janeiro, auxiliou na montagem do jornal Diário Carioca. Em 1946, ele foi chamado para o jornal Carlos Lacerda para trabalhar no jornal Tribuna da Imprensa entre 1949 a 1950. E em 1950, mudou-se para Salvador para realizar painéis para o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, com recomendações feitas pelo escritor Rubens Braga ao secretário da Educação do Estado da Bahia, da época, Anísio Teixeira. Na Bahia participou ativamente do movimento de renovação das artes plásticas ao lado de grandes artistas. Em 1957, naturalizou-se brasileiro. Mais adiante, desde 1950, quando fixou-se definitivamente em Salvador, Caribé interessou-se especialmente pela religiosidade, pelos costumes locais e também pelo cotidiano de pessoas humildes, como pescadores, vendedores ambulantes, capoeiristas e lavadeiras. Temas constantes em sua produção. Caribé representou em suas obras cores mais rebaixadas e esmaecidas que se avivam nos quadros a óleo, por exemplo, naqueles em que representa o cotidiano das pessoas do interior da Bahia. Temos aqui um pequeno exemplo, Capoeira na Praia, de 1984, também do nosso grande artista Caribé. Bom, pessoal, acompanhando o nosso conteúdo, temos aqui esta pequena parte sobre o tema penso. Então aqui você vai completar com as suas palavras essa pequena frase que nós temos aqui, que diz o quê? É importante falarmos sobre o cotidiano por quê? Então nestas linhas abaixo você vai completar a sua resposta, o seu pensamento, tá? A sua reflexão a respeito do cotidiano, a importância dele na obra de arte, na arte hoje, tá certo? Vamos adiante. Registre suas ideias. Acompanhe lá. É comum nos acostumarmos com a situação que acontece todos os dias à nossa volta, mas nem sempre isso quer dizer que essa situação seja correta ou que concordemos com ela. A arte proporciona um momento de reflexão sobre essas situações, pois nos ajuda a olhar de uma outra forma sobre o cotidiano, nos fazendo questionar. Eu concordo ou estou acostumado? Temos uma pergunta aqui. De acordo com o que nós acabamos de ler, você vai fazer uma reflexão a respeito deste pequeno comentário, tá certo? Vamos para a questão de número 1. Você concorda com a afirmação de que nos acostumamos com situações erradas? Justifique sua resposta. Temos aqui 3 linhas para acompanhar essa resposta, tá certo? 2. Reflita sobre o dia a dia na sua cidade. Quais as situações você acha que a população está acostumada a encarar como normal, mas você discorda, tá certo? É muito importante estas 2 questões que vêm falar do nosso cotidiano, né? Algo que a gente está acostumado a ver, mas discorda, ou algo que a gente já está acostumado a ver e continua com esse ritmo, com essas situações diariamente, tá certo? Acompanhe aqui algumas imagens, né, que representam o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, aquilo que nós encontramos na nossa cidade, né? Temos aqui algumas pessoas catando lixo, pessoas humildes, né, pessoal,
Então, é muito importante a gente olhar para o lado destas pessoas, olhar com mais amor a estes nossos irmãos, tá certo? Vamos para a próxima página. O que as outras pessoas pensam sobre? Cotidiano. Geralmente não se costuma dar muita importância às coisas feitas todos os dias, cuidar dos filhos, ir para o trabalho e preparar a comida. Mas essas atividades repetidas são muito significativas. São elas que costumam nossa vida, constituindo-se como nossa identidade, como a base para as nossas tradições, pensamentos e transformações. Assim também, várias pessoas se identificam pela maneira única de desenvolver aquilo que se faz todos os dias. Os hábitos cotidianos são nossa cultura e expressão. É enriquecedor saber o que faziam os antepassados e o que fazem os contemporâneos de outros lugares, né? Ou pensar como são os costumes alimentares de uma comunidade da Europa e da África, ou mesmo aqui do Brasil, em outra região do país. Como era o transporte quando não havia automóveis? Como era a agricultura quando não havia as máquinas? Assim é possível compreender melhor a si mesmo e aprender a respeitar cada vez mais nossa semelhança e diversidade. O resto do nosso texto você pode acompanhar no seu livro e temos aqui a imagem Um Piquenique de Henry Nelson, tá bom? De 1857 para abrilhantar mais a nossa aula. Bom, meus queridos, vamos agora para o Diálogos com o Tema, uma pequena atividade para fecharmos essa primeira parte do conteúdo de hoje, o capítulo de número 2 hoje, tá certo? A questão de número 2 e de número 3 vamos deixar para a próxima aula. Número 1. A citação abaixo foi retirada do texto. Como você a explicaria? Vamos lá. A arte sempre prestou atenção ao cotidiano das pessoas em várias épocas e regiões, porque é nas pequenas coisas que está o que cada ser humano tem de particular e de belo, de interessante e misterioso, tá certo? Aqui, como você explica este pequeno texto que nós acabamos de acompanhar com as suas palavras, tá? Com atenção e calma, você vai se expressar e escrever uma pequena resposta a respeito do comentário acima, do texto acima, tá certo? Bom, meus queridos, ficamos por aqui. Um forte abraço a todos e uma excelente atividade.